Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Pretendo hoje encerrar oficialmente minhas reflexões sobre o Concílio Vaticano II. Acontecimento tão importante, encerrado em 1965. Mas depois veio a difícil recepção do concílio. Isto é, os bispos voltaram para casa, trazem os documentos debaixo do braço, mas eles precisam agora transmitir o espírito do concílio. Com cada um, transmite, evidentemente, um pouco do seu jeito. A simplificação da liturgia era um tema desses. Falavam, nós temos que simplificar, mas simplificar como? Muitos foram abolindo demais. Os santos saem dos altares, as casulas desaparecem, os coroinhas acabam, os turíbulos somem, os confessionários desaparecem, até a água benta termina. Seminários fecham. E nós ficamos sem breviário, sem direito canônico, sem catecismo. Tudo simplificado, improvisado, e o povo sofre. O povo sofre. Veio o Papa João Paulo II e a reconstrução. O longo papado de São João Paulo II foi, sem dúvida, uma bênção para a Igreja pós-conciliar. Quando ele tomou posse como Papa e saiu lá daquele país lontano, como ele falava, veio para Roma. Depois ele começou a viajar pelo mundo. Ele percebeu muito claramente que o concílio que foi para estes países não foi bem interpretado. Então, ele começa com os diversos sínodos e realiza sínodo sobre todos os temas, especialmente sobre a família, sobre a formação sacerdotal, sobre o clero, sobre o padre e assim por diante. A promulgação do direito canônico. O Papa não descansou até que estivesse lá pronto o direito canônico e ele mesmo estava lá coordenando essa promulgação. Depois ainda veio também o catecismo da Igreja Católica. O Papa achava que era importante termos de novo um catecismo da Igreja Católica. Trouxe para Roma o cardeal Ratzinger, que praticamente foi assim o grande autor do catecismo da Igreja Católica. Depois ainda fizeram uma síntese para ser mais fácil, para ser usado por crianças e por jovens, uma simplificação do catecismo. Os últimos anos do seu papado, João Paulo II dedicou-os praticamente inteiramente à Eucaristia. Escreveu Eclésia de Eucaristia. A Igreja provém da Eucaristia. Foi o grande documento do ano 2002. Depois veio a Eucaristia, o ano da Eucaristia. Um ano todo para estudar e aprofundar a Eucaristia. Realizou um sínodo sobre a Eucaristia. Todos lembram que resultados fantásticos, aquele sínodo sobre a Eucaristia. Dali surgem dois documentos. Sacramentum Caritatis, o sacramento do amor, e Mane Nobiscum, permaneça conosco. Foram os dois últimos grandes documentos da vida do Papa João Paulo II. Ele deixou realmente marcas profundas para a Igreja e, sobretudo, para a reconstrução de uma mística, de uma espiritualidade, especialmente eucarística. Veio depois o Papa Bento XVI
e a sua fidelidade ao concílio. Durante os anos do concílio, o jovem padre Joseph Ratzinger era um jovem teólogo, assessor dos bispos alemães, por isso estava presente lá nas rodas do Concílio Vaticano II. Até 1976, ele foi professor e transmitiu o conteúdo do concílio em suas aulas de teologia na Universidade de Münster, na Alemanha. Depois, ele foi nomeado arcebispo de Munique. E como arcebispo de Munique, ele foi chamado pelo Papa João Paulo II para vir a Roma e se tornar seu secretário da doutrina da fé. E ali ele assumiu a coordenação da elaboração do novo catecismo da Igreja Católica. Portanto, ele começou a cuidar verdadeiramente de nós termos um elenco de doutrinas, os 4 grandes pontos: a fé, os sacramentos, os mandamentos e a oração. Os 4 grandes temas do Catecismo da Igreja Católica. Sua última iniciativa como Papa foi promulgar o Ano da Fé, para uma retomada de todos estes temas. O Papa estava preocupado com a questão da fé. Então, ele estava convicto de que uma séria reforma na Igreja, tal como seria necessária, passaria necessariamente por um estudo aprofundado de todos os documentos do Concílio Vaticano II. Quando o Papa Bento XVI renunciou no Carnaval de 2013, no dia seguinte, na quarta-feira de cinzas, o Papa teve um encontro grande com o clero de Roma. O Papa já tinha anunciado a sua renúncia, mas coloca um pouco agora para o clero de Roma, todos os padres e bispos que trabalhavam em Roma, as suas principais decepções. E o Papa Bento dizia naquela ocasião: quando se usa a palavra concílio, há 2 compreensões. Uma é o concílio real, que realmente existiu, o concílio dos grandes documentos, o concílio com a sua reforma teológica. Mas há também o concílio virtual. Isto é, o concílio virtual é aquele que a imprensa fez. Portanto, o concílio real é aquele que realmente aconteceu. Todo esforço de renovação da Igreja é aquele que está nos documentos. Ali está o concílio real. Mas o concílio virtual é aquele que foi apresentado pela mídia, como aquele que veio modificar tudo, como se a Igreja estivesse começando em 1965. É essa expectativa, onde sobretudo se colocava na mídia, naquele tempo, que as coisas iriam mudar ainda. Daqui para frente o que vai mudar? Tanta coisa ainda vai mudar. E a expectativa ficou no meio do povo, no meio dos fiéis. Então dizia o Papa Bento XVI, naquele dia melancólico da quarta-feira de cinza, para o clero de Roma: o concílio virtual fez muito mal à própria Igreja Católica. Ele espalhou falsas expectativas. Falsas expectativas. Tinha-se a impressão de que de um momento para outro tudo iria mudar mais ainda, que a Igreja ia continuar agora mudando. Daqui a pouco cai o celibato, daqui a pouco cai isso, cai a vida religiosa, daqui a pouco cai os sacramentos. Achava-se que tudo estava sendo questionado, interrogado. O Papa diz: o concílio virtual aboliu realidades tradicionais e muito importantes na vida da Igreja, que são os sinais, os hábitos. Aquilo era um sinal do religioso, uma marca. Todos, ao ver um sacerdote, uma religiosa, entrar num bonde, num ônibus, num trem,
de antemão sabia, aqui está um consagrado. Posso conversar com ele, alguém que é consagrado por Deus, alguém que vive um ideal especial na igreja. De um momento para o outro, isso não existe mais. O concílio virtual, diz o Papa, deixou entrar um secularismo abominável que corrói a consciência e permite o laxismo nas consciências humanas. Como consequência, aquela ideia de que nada mais é pecado. Quanta gente se alimenta desse concílio virtual ou dessas ideias e pensa que o pecado grave não existe mais. Mesmo o pecado, os mais horríveis são disso. Passageiro, só um pecadinho, passa. Quanta gente se deixou empolgar por esse concílio virtual. Em consequência, tivemos tantos abandonos na vida sacerdotal e vida religiosa. Mais ainda, gravíssimos pecados se manifestaram no coração da igreja em tantas formas de pedofilia, de tantas maneiras de realmente haver o pecado grave presente no coração da igreja. Os piores ataques não vêm de fora, mas vêm de dentro da própria igreja, dizia o Papa Bento, no dia seguinte da sua renúncia. Parecia que realmente sentia-se velho demais para reagir diante de tantos problemas e não tinha mais força suficiente para realmente modificar aquilo que tinha sido feito desde o concílio, mas pela maneira falsa ou insólita com que ele foi apresentado. A mídia e o sistema virtual do concílio deturpou aquilo que genuinamente era um grande propósito de reforma e de renovação. Bem, aqui nós concluímos essa história da igreja, porque aquilo que vem depois, vocês já conhecem, o povo conhece, todos sabem, são consequências de tudo isso que nós falamos, e temos hoje o Papa Francisco, que veio justamente como uma nova esperança aqui da América Latina para o coração da igreja. Ele está lá fazendo um excelente trabalho. Desejo a todos alegria neste estudo, com a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.